Bem-vindos a Mindália Televisão. O meu nome é Vera Cristina e a nossa convidada de hoje é a doutora Ana Moreira, médica e, sobretudo, da medicina integrativa. E hoje vamos falar sobre como é que é o dia-a-dia de uma médica na medicina integrativa. Doutora Ana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Vera. Bom dia. Bom dia. Gostava então de lhe perguntar como é que chegou, qual foi o seu percurso até chegar à medicina integrativa? Muito bem. Portanto, eu licenciei-me em Medicina, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e durante o internato geral tive contacto com uma área pouco conhecida também aqui em Portugal que se chama a Medicina Estética. Quando eu comecei a estudar Medicina Estética, entrei dentro da área da Medicina Anti-Envelhecimento, que isso então foi muito giro. E dentro da área da medicina anti-envelhecimento fiz um mestrado em Madrid sobre medicina biológica e anti-envelhecimento. Então, esse foi o primeiro contacto com o que agora chamamos de medicina integrativa, na altura chamávamos medicina biológica e a partir daí deixei o Hospital de São João, que era onde eu estava a trabalhar, e dediquei-me praticamente por completo, nessa altura, à medicina biológica. Entretanto, o nome foi evoluindo e hoje em dia é o que chamamos de medicina integrativa. Nos Estados Unidos chama-se medicina funcional, aqui está mais consensuado que seja medicina integrativa e como a palavra indica bem, na realidade medicina integrativa porque integra, portanto integra a medicina convencional, portanto pressupõe, quando falamos em medicina integrativa que estamos a falar de um médico de formação de base, e integrativa exatamente porque implica outro tipo de abordagens médicas que não estudamos tão convencionalmente, digamos assim. Então, assim, de forma geral, a medicina integrativa integra a medicina que poderíamos chamar de convencional com uma nova perspectiva da medicina. Sim. E esta nova perspectiva, em que é que se baseia? A nova perspectiva, o que não é tão nova assim, é juntar os nossos conhecimentos todos, anatómicos, da fisiologia, da fisiopatologia, da bioquímica, com abordagens médicas que nós aqui decidimos chamar-lhe não convencionais, por oposição àquilo que é convencional, mas na realidade, se pensarmos bem em termos históricos, a medicina ayurvédica, por exemplo, que é praticada na Índia, como sabe, tem 5.000 anos. A medicina chinesa tem 2.000 anos, ou seja, o que para nós é medicina chinesa, para eles é medicina. O que para nós é medicina ayurvédica ou indiana, para eles é a medicina. Portanto, quando nós estamos numa faculdade de medicina europeia ou americana, infelizmente, pelo menos que eu saiba, até agora, nos currículos médicos ainda não há um pouco de estudar a história da medicina, na realidade desde o seu início, que se calhar temos que ir mesmo há 5.000 anos, saber o que é que os médicos indianos faziam e temos que ir há 2.000 anos, saber o que é que os médicos chineses faziam e para percebermos isto, traz-nos onde estamos hoje. Portanto, a medicina convencional, é um nome que eu detesto, mas estamos a falar só do ponto de vista teórico, então na medicina convencional nós temos o que podíamos dizer uma medicina mais reducionista, portanto em que o ser humano é visto como um conjunto de partes e portanto estas partes são vistas individualmente e isso leva a que o tratamento seja um tratamento dirigido à doença. Na medicina integrativa, ou no que se chama hoje o sistema de redes, estamos cada vez mais a perceber o ser humano como uma rede, e isso é o que vamos chamar a medicina P4, que será a medicina do futuro, uma medicina preditiva, uma medicina personalizada, na qual o organismo é visto como um conjunto de interrelações dinâmicas. Nesta perspectiva, então, os medicamentos, por exemplo, são medicamentos multidimensionais, tendo em conta esta fisiopatologia e toda esta interrelação complexa que tem o ser humano. Portanto, quando vemos um paciente, temos que ver um paciente
de acordo com a sua patologia, que é aquilo que ele se vem queixar. É a queixa, é o sintoma, é o que se faz em qualquer consulta médica bem feita. A primeira pergunta que fazemos a uma pessoa é: o que é que eu posso ajudar? Quais são as queixas que a pessoa tem? Nesta queixa, nós vamos tentar perceber de onde é que vem esta queixa e está relacionada com o quê? Então, além da parte física propriamente dita, do paciente e do organismo como um todo, temos que entender as outras vertentes, as vertentes emocionais, as vertentes mentais e depois, abrangendo ainda mais, em que família este indivíduo está inserido, em que comunidade está inserido, o seu trabalho principalmente, e pronto, e a partir daqui o ambiente, por exemplo, uma coisa que ligamos hoje em dia muito pouco, onde é que a pessoa vive, por exemplo, se tem postos de alta tensão, se tem muita poluição ambiental, se tem verdes. Isto, embora não esteja estudado ipsis verbis, como eu lhe estou a dizer, cada vez influencia mais a nossa saúde. Portanto, a ideia é, como é que tudo o que eu penso, tudo o que eu respiro, tudo o que eu como e tudo o que eu faço no meu dia-a-dia, nas minhas relações, como é que isso influencia o meu estado de saúde? Então é muito giro, porque, na realidade, se nós pensarmos na verdadeira definição de saúde que a Organização Mundial de Saúde declarou em 1946, a saúde é um bem-estar físico, psíquico e mental e social, e não apenas a ausência de doença. Portanto, a cura é, na realidade, o restabelecimento deste tal bem-estar, que não é só físico, mas tem outras implicações muito mais amplas. E como é que uma médica chega à medicina integrativa? Pronto, então, eu, como lhe estava a explicar, eu cheguei à medicina integrativa começando, portanto, fiz o curso, licenciei-me em medicina e gostava imenso daquilo que fazia. E o contacto com a medicina estética foi por acaso. E então, gostava muito da medicina estética porque me permitia já aí falar noutras coisas, por exemplo, falar na dieta. As pessoas vêm queixar-se de rugas, por exemplo, trabalhamos muito as rugas ou a celulite numa consulta deste género. E quer dizer, se eu faço mesoterapia, por exemplo, para as rugas, eu estou a atuar só no local. Quando eu ensino esta mulher, normalmente é mulher, mas já vai havendo muitos homens, quando eu ensino esta mulher que pode comer bem, que pode ter uns hábitos de vida mais saudáveis e que, portanto, vai manter uma melhor qualidade da pele, eu já estou a fazer uma medicina integrativa. Na altura, sem o saber, nem sem chamar este nome. Quando continuei na medicina estética, aí surgiu a medicina anti-envelhecimento, começaram a haver então cursos e pós-graduações, abriu o mestrado em Madrid, eu fui fazer, e os professores do mestrado em Madrid já praticavam a medicina biológica há 20 e tal anos. Portanto, então aí foi quando eu entrei na medicina biológica. Entrando na medicina biológica, comecei-me a dedicar cada vez mais. Aqui em Portugal havia umas formações muito pontuais de medicina biológica, que eu ia, obviamente, e pronto, é uma paixão, porque na realidade é o integrar a pessoa como um todo. E eu penso que nós, no fundo, vivemos melhor. Eu considero-me, do ponto de vista da minha vida pessoal, uma pessoa muito coerente. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os conselhos que eu dou aos meus pacientes, por exemplo, sobre hábitos de vida, que isso é a verdadeira diferença que fazemos na vida das pessoas, o impacto que temos na vida das pessoas, eu pratico-os na minha casa. Significa, por exemplo, que eu não como uma série de alimentos no meu dia-a-dia, que eu não uso micro-ondas, por exemplo, na minha casa, tenho uma série de cuidados com os produtos de higiene, os produtos de limpeza da casa, que são aquilo que nós praticamos e que nós aconselhamos os nossos pacientes. Portanto, esta coerência leva a que nos possamos sentir melhor, nós, a nossa família, aos nossos amigos, a quem nos quer ouvir, porque, como sabe, casa de ferreiro, espeto de pau, portanto, os nossos amigos não nos ouvem assim tanto. Mas
No fundo, o que eu quero dizer é, a partir do momento que a pessoa faz uma coisa que gosta e é reconhecida por isso, do ponto de vista dos pacientes, que para mim é o grande reconhecimento, a partir daí tornou-se uma paixão, é um modo de vida, é um estilo de vida. Eu costumo brincar assim com os pacientes, que é, nós podemos ensiná-los a gatinhar, dando os conselhos de vida, os hábitos de vida, mudança que possa levar a um estado de plena saúde. Mas quem anda é o próprio. O que é que isto quer dizer? Não nos adianta ser muito bons tecnicamente se nós não responsabilizarmos o paciente pelas mudanças que tem que fazer. E isso é, de facto, uma diferença que eu encontro entre a medicina integrativa e a medicina, então, dita convencional, que é a responsabilização do paciente pelo seu processo de melhor saúde. Falava então na beleza, e sobretudo nas mulheres, que temos, que já cada vez há mais homens, como referiu, mas qual é a sua opinião sobre a beleza atualmente e qual é a sua visão? A minha visão da beleza? Bom, eu sou um pouquinho sui generis na forma como eu vejo o mundo, porque para mim beleza é ver uma criança a sorrir, beleza é ver um pôr do sol, beleza é desfrutar de uma refeição com a minha família. Isso são quadros, são fotos belíssimos que nós não nos damos muita conta na nossa vida. E quando falamos com pacientes no fim da vida, que estão, por exemplo, em cuidados paliativos, um dos grandes arrependimentos que têm é das coisas que não fizeram. Portanto, a beleza que eu encontro na vida, com esta idade que parece que já é madura, é realmente o percebermos-nos das coisas bonitas e belas que temos à nossa vida e que não nos damos conta. Nós passamos muitas vezes pela vida sem nos darmos conta. Estamos assim como uma espécie de transe, meio anestesiados, porque a beleza é coisas simples como o ato de respirar. Ir para um parque ou ir para a beira-mar e respirar profundamente aquele ar, isso é uma beleza. Ver o nascer do sol, eu digo sempre, aconselho sempre as pessoas, 2 vezes por ano, pelo menos, levantem-se cedo e vejam o nascer do sol, isso é uma beleza. Apreciar uma escultura é uma beleza. Então, o significado de beleza não é a ausência da ruga, per se. Porque eu vejo mulheres de 90 anos cheias de rugas e belíssimas. Então, a beleza, quando pensamos na beleza do feminino, eu acho que a beleza é quando uma mulher sabe estar na sua posição, sabe vestir-se na sua pele e a beleza é aquilo que ela pode transmitir aos outros. Portanto, as nossas rugas são a expressão dos nossos sorrisos e da nossa vida, pressupondo que não estamos a falar numas rugas patológicas. Se estivermos a falar numas rugas fisiológicas ou biológicas, digamos assim, que têm a ver com o próprio envelhecimento, porque o envelhecimento pode ser biológico, ou seja, um envelhecimento saudável, e um envelhecimento patológico, é aquele envelhecimento que podemos considerar acelerado. O que é que isso significa, a diferença entre as duas? Portanto, o envelhecimento biológico é o envelhecimento que podemos considerar normal. O que é que isto significa? Significa que uma pessoa de 40 anos deve ter, do ponto de vista bioquímico, do ponto de vista hormonal, diferenças a quando tinha 20 anos. A pele de uma pessoa com 40 anos tem que ser diferente de uma pessoa com 20 anos. O sistema muscular, endócrino, tem que ser diferente de uma pessoa com 20 anos. Então, o envelhecimento patológico é quando, aos 40 anos, eu tenho um envelhecimento acelerado, ou aos 60 anos. Significa que a pessoa, pelo estilo de vida, por exemplo, se fuma, se bebe, se tem uma alimentação inadequada, isso vai fazer com que o envelhecimento se acelere. E muitas vezes a pessoa não se apercebe disto
Quando temos um conjunto de doenças, já temos um envelhecimento acelerado, porque a pessoa está num estado de oxidação celular. E isso é uma das teorias do envelhecimento, é exatamente a oxidação celular. Não deixa de ser curioso, quando lhe falei em beleza, ter ido buscar outras coisas que não a beleza física. É maravilhoso, não deixa de ser, na minha opinião. O mundo é a forma como nós vemos o mundo. Então, se cada um de nós se esforçar por ver um mundo que o rodeia um bocadinho melhor, o seu mundo é um bocadinho melhor. Eu costumo dizer assim, quando as pessoas dizem está um tempo lá fora, não vem o sol, na realidade o sol está dentro de cada pessoa, porque quando eu pratico um sorriso, eu emito um sol. Só que nós não sabemos isto, mas é verdade. Em termos eletromagnéticos, eu quando emito um sorriso de bem-estar e de felicidade, eu emito uma vibração, que é uma vibração de sol, de felicidade, de otimismo. Então, significa que, na realidade, nós podemos mudar a nossa vida, nós podemos mudar o nosso mundo, nós podemos mudar o nosso entorno. Cada um de nós pode fazer isso. Repare, grandes personalidades já pensavam isto sem saber que hoje a física quântica explica isto. A Madre Teresa de Calcutá disse sempre: não me convidem a ir a uma manifestação contra a guerra, convidem-me a ir a uma manifestação a favor da paz. Ela estava a praticar isto, que é a vibração está onde eu a coloco. Portanto, o meu pensamento está na paz, a minha vibração é para a paz. Então, as manifestações deviam ser todas a favor da paz. Então, as nossas conversas deviam ser todas a favor da felicidade suprema, do otimismo. Como melhorar a nossa vida com coisas tão básicas e tão simples como estas que acabamos de dizer? Muito bem. E para finalizar... Uma pergunta fácil. Sim, agora. uma pergunta fácil. Que é, nada disto, ou seja, o facto de valorizarmos as pequenas coisas, no fundo, e o mais natural, não implica não cuidarmos de nós. Completamente. Podemos continuar. Pelo contrário. Na minha opinião, eu acho que dá mais trabalho cuidar de nós quando tentamos praticar um estilo de vida o mais biológico, o mais natural, o mais biocompatível possível, do que quando vivemos alegremente a ir ao supermercado e a retirar do supermercado tudo aquilo que nós precisamos. Portanto, quando tentamos que a nossa casa tenha um filtro de água, por exemplo, quando tentamos que a nossa casa não tenha micro-ondas, quando tentamos comer alimentos biológicos, quando tentamos que a nossa casa seja o mais livre possível de radiações eletromagnéticas, quando tentamos que os produtos de limpeza sejam o menos tóxicos possível. Quando tentamos que a roupa que temos em casa seja o menos tóxica possível. O ambiente da nossa casa, as plantas que nós temos em casa, seja o menos tóxica possível. Quando tentamos que os nossos pensamentos sejam o menos tóxicos possíveis. Tudo isto dá muito mais trabalho do que viver alegremente do trabalho para o supermercado, ou supermercado para casa, comer uma refeição pré-preparada, aquecida em 10 minutos, se possível em pratos de plástico, a ver televisão. Portanto, dá muito mais trabalho o autodesenvolvimento pessoal do que viver no mundo a publicar posts no Facebook de que estou muito feliz e contente. Quando na realidade nos vamos esquecendo de fazer uma análise da nossa própria vida, onde é que nos sentimos bem, onde é que nos sentimos mal, com quem me sinto bem, com quem me sinto menos bem, o que posso fazer para me melhorar enquanto consciência que estou aqui no mundo. Então, repare, desde os últimos 10 minutos estou-lhe a falar em tudo menos medicina integrativa. É uma visão. A outra visão é que, se calhar, isto tudo é medicina integrativa. Se entendermos que, se eu consigo passar esta mensagem ao meu paciente, que não é só uma mensagem do ponto de vista físico, que lhe posso ajudar um pouquinho a ver que, se calhar, na relação que ele tem em casa, há qualquer coisa que não está bem, que a pode melhorar, que pode comunicar melhor, que pode melhorar a comunicação com os seus filhos, que pode sanar a relação que tem com o seu pai, com a sua mãe, que pode melhorar o seu trabalho. Ou se não está feliz no seu trabalho, que tem de arranjar outro trabalho, ou se está feliz, como é que pode ajudar os outros a estarem mais felizes? Como é que podemos ser mais ecológicos? Coisas tão básicas que podemos fazer pela ecologia do nosso planeta. Repare, isto não tem a ver nada com fundamentalismo que eu lhe estou a dizer, eu não pertenço a nenhuma organização,
religiosa, política, ambientalista. São coisas muito básicas que cada um pode fazer de acordo com a sua consciência. Mas se calhar tudo isto é medicina integrativa, porque quando nós vemos um paciente que tem uma hipertensão e nós vamos ajudá-lo naquela hipertensão, mas vamos ajudar o Manel que tem hipertensão, não vamos ajudar a hipertensão. O que é interessante, quanto mais tempo passa, eu vou pensando assim na vida. E na realidade, na faculdade, eu lembro-me dos professores dizerem isto. Lembrem-se sempre que nós não vemos doenças, vemos pacientes. Depois, a vida do dia-a-dia e a complicação dos hospitais e a complicação dos centros de saúde, o facto de imporem aos médicos uns timings cada vez mais reduzidos, faz com que os meus colegas não consigam ter, às vezes, mais que 10, 15 minutos por cada paciente. Isso não lhes permite que possam ter esta conversa, porque qualquer médico, eu explico sempre isto, na minha ótica, qualquer médico que faça o seu trabalho com paixão, que conheço imensos e imensos haverá por aí, e realmente perdem aqueles minutos a saber, olha, então e o seu como é que está? Além só da patologia per se, isso já é medicina integrativa. Portanto, esta divisão de medicina convencional e medicina integrativa algum dia vai deixar de existir. Assim que possamos permitir que o sistema de saúde se possa personalizar, se possa humanizar um pouquinho mais. E talvez esta mudança vá começando pelos próprios pacientes que cada vez exigem uns cuidados um pouco mais personalizados das suas patologias e de si próprio e da sua família. E como a doutora Ana muito bem dizia, que há uns dias em Mindália em direto, uma conferência, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo e tudo passa na nossa vida. É uma frase que se nós realmente olharmos com atenção esta frase, ou ouvirmos com atenção, porque nós também podemos olhar para as frases, tudo tem o seu tempo no sentido em que cada coisa devia ter o seu tempo. Portanto, eu agora estou aqui, estou completamente compenetrada na conversa que estou a ter consigo. Depois vou almoçar com a minha família. Portanto, quando nós começamos a ver a vida assim, sem estarmos demasiado ansiosos com o dia da manhã, porque repare, a sociedade hoje em dia, o que faz é que acelerou este processo. Portanto, eu vivo no dia da manhã. Quando eu vivo no dia da manhã, eu tenho que estar ansiosa, porque o amanhã só chega amanhã. Portanto, eu penso, o que é que eu tenho que fazer? Depois disto, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. E então, criou-se no mundo uma ansiedade. Quando eu vivo a pensar no ontem é o meu passado, é aquele colega pisou-me o pé quando eu tinha 7 anos e meio. A minha vida nunca mais foi a mesma. Claro, ou devia ter feito isto, ou devia ter feito isto, ou devia ter feito aquilo, ou aquele meu primeiro namorado é que me deu cabo da minha vida amorosa, ou enfim, como sabe, o ser humano consegue fazer um filme completo daquilo que vai acontecer na sua vida. O que é que isto quer dizer? Isto significa que estamos presos ao nosso passado. Quando estamos presos ao nosso passado, vivemos com um ressentimento, porque o passado já não se muda. Portanto, verdadeiramente, o único tempo onde devíamos estar era o presente. E essa é a prenda, porque presente, na realidade, significa uma prenda. E, portanto, essa é a prenda que podemos dar todos uns aos outros, é o presente. Eu estou contigo e essa é a minha prenda para ti. Muito obrigada pela sua prenda e que tenho a minha também. Obrigada. Em meu nome e em nome de toda a equipa de Mindália, muito obrigada. Um prazer. A todos vocês que nos acompanharam nesta entrevista, poderá no canal de Mindália encontrar mais vídeos e vemo-nos até já.